Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, saudações, boa noite ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Esse que vos fala é Magno Constantino. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Despertar da Magia. Hoje, dia 28 de setembro, eu venho trazendo um tema muito legal, muito interessante, que é a morte na bruxaria. Como lidar com esse acontecimento que é natural e comum a todas as religiões? Qual que é a visão da bruxaria? O que a bruxaria prega? Para onde vamos? E aí também a gente vai acabar falando um pouquinho de reencarnação. E você pode participar do nosso programa através do MSN, que é o despertardamagia@live.com. despertardamagia@live.com é o endereço do MSN, onde você pode enviar as suas perguntas e as suas dúvidas e também as suas sugestões para a gente melhorar o programa para você. E você ainda concorre a brinde participando com a gente. Pode mandar a sua dúvida ou a sua pergunta através deste MSN, despertardamagia@live.com. O programa Despertar da Magia também possui um blog. No blog despertardamagia.blogspot.com você pode tanto conferir a programação da Rádio Voz de Aruanda ao vivo, em tempo real, e também pode baixar os programas anteriores que ficaram gravados aqui do Despertar da Magia, ok? Vamos começar então o programa de hoje. Toda religião, toda crença possui uma teoria sobre a morte, né? Para onde nós vamos, o que está preparado do outro lado do mundo, deste mundo físico, para cada um de nós. E na bruxaria, na Wicca ou no paganismo em geral, também não é diferente. Os bruxos em geral, eles acreditam em uma cidade, em um plano espiritual chamado Summerland, que significa Terra do Verão. É um termo muito conhecido dentro da bruxaria e ele se refere ao outro plano, ao outro mundo, para qual os mortos, as almas, são encaminhadas após a morte física. Então, para a gente, assim como o céu para os cristãos é conhecido como paraíso, para nós, bruxos, pagãos, wiccanos, nós entendemos que a Terra de Verão é o nosso paraíso. É um lugar alegre, é um lugar onde nós vamos nos reencontrar com a deusa. Só que lá é um lugar muito gigante, e cada um é encaminhado de acordo com a sua vida, sua trajetória na Terra. Cada um é encaminhado para um departamento, vamos colocar assim, diferente. Na bruxaria nós acreditamos na reencarnação, mas nós não acreditamos na lei completa do karma, né? Como, por exemplo, o seu karma são as coisas ruins que você cometeu, e essas coisas ruins vêm como um peso na sua trajetória agora nessa vida. Porém, a gente não acredita que nós estamos aqui para apagar esse karma. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, para chegar cada vez mais próximo dos deuses, e a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias, com menos karma ou com mais karma. Isso aí vai depender da trajetória de cada um, do caminho de cada um, mas no final das contas, todos nós iremos voltar aqui para cumprir a nossa missão, para dar continuidade à nossa missão. Ao contrário de outras religiões que acreditam que acabou, morreu, você vai ser julgado para o bem ou para o mal, para o céu ou para o inferno. Então na bruxaria é um pouquinho diferente. O bruxo, o pagão, quando ele desencarna, ou seja, quando ele morre, nós acreditamos que ele vai para a Terra de Verão,
para aprender. Ele vai para buscar algumas lições daquilo que ele precisa melhorar, daquilo que ele realmente precisa para alcançar o objetivo dele, para cumprir a missão dele. Então, dentro da teologia da Wicca, este é conhecido como um período de descanso e de recuperação. Então, uma vez que a gente vai para esse plano elemental, né, onde o reino dos elementais é muito forte, a gente começa a atrair, a gente começa a entrar numa fase de renascimento. Daí, desse renascimento, a gente pode encarnar novamente em qualquer dimensão da natureza, né? As dimensões da natureza são imensas. A gente acredita que podemos voltar como animais na condição animal, jamais elemental, tá, gente? Mas na condição animal ou na condição humana mesmo, ou ficar a um período como espírito, como guia de alguém, como conselheiro de alguém. Isso daí depende da evolução e do que você adquiriu durante a sua encarnação, durante a sua última encarnação. E aí é interessante também a gente aproveitar e falar um pouquinho do aborto dentro da bruxaria, né? Dentro do paganismo, como que é visto a questão do aborto. Para nós, o aborto, aquele espírito que foi abortado, ele teve ali o seu curso interrompido porque ele só precisava daquele momento de vida. Então, ele só precisava daquela experiência de nascer, ou seja, para ver a luz do sol, ou seja, para ouvir, ou seja, simplesmente para marcar a presença na vida de alguém. Então, ele desencarna e aquele espírito que é abortado, ele não tem mais a condição, a necessidade de voltar aqui em outras vidas. Se ele ainda tivesse essa necessidade, consequentemente, ele não seria abortado. Ele teria seguido um curso aí natural de crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E isso também é permitido pelos mestres do karma, né, pelos espíritos responsáveis por guiar os desencarnados a uma nova encarnação. Às vezes é destinado simplesmente para pessoas que precisam aprender. Então, uma pessoa que tem um caso de aborto na família e tudo mais, é uma pessoa que precisava de passar por aquela situação, por aquele momento, porque aquilo já lhe traz uma evolução espiritual. A gente acredita que a gente já vem com um plano de vida, porém existe o livre-arbítrio, ou seja, de seguir este plano ou não, somos livres, né? Porém, quando você encarna aqui nesse plano, a sua alma, o seu subconsciente, ele já sabe de tudo que você tem que passar e do que você realmente está buscando aqui na Terra. Algumas pessoas, no decorrer da vida, no decorrer da sua encarnação, são limitadas, né? Essas limitações não são muito compreendidas por nós, é vista sempre como um castigo por algumas religiões, e na verdade não é. O que seria uma limitação? Seria uma pausa, por exemplo. A gente tem um espírito que veio com a missão de ser um sacerdote, um líder espiritual, e essa pessoa escolheu não viver este plano que foi projetado para ela. Ou seja, ela vai levar a vida dela como se ela não tivesse uma missão a ser cumprida. Daí, existem os espíritos do karma, os espíritos, eu acredito que seja da fraternidade branca, dentro da minha crença. Dentro de outras crenças, pode ser qualquer outro espírito que vocês queiram chamar. Mas que esses espíritos fazem essa pessoa sofrer um acidente, ou perder algum dos membros, ou passar por uma situação, na nossa visão, trágica, para ela poder despertar, para ela poder aprender, para ela poder se reconectar novamente com a força essencial dela, a força que fez com que ela viesse nesse planeta para cumprir uma missão dela. Então, muitas das vezes, muitos espíritos são limitados para aprender, para voltar para o caminho inicial. Então, assim, em termos práticos, todo bruxo acredita que quando nós morremos,
nós simplesmente voltamos ao útero da deusa, nós voltamos ao ventre da grande mãe, o caldeirão de renascimento, né? Onde nós vamos poder, ali naquele momento de descanso que é tido por outras religiões, vai ser um momento de reflexão, um momento de encontro com nós mesmos, para a gente poder entender como foi a nossa vida, como nós aproveitamos aquela oportunidade e o que a gente precisa para evoluir, para o que a gente precisa para voltar aqui, o que a gente precisa de fazer de diferente, né? E não cometer os mesmos erros. Então as correntes de bruxaria, elas se diferenciam justamente na questão de como se processa este renascimento. Summerland não é um único lugar pós-morte dentro da bruxaria. Existem outros lugares, existem outras correntes de pensamento ao qual as pessoas retornam à vida, retornam aos seus antepassados, e dali é feito uma reunião, né, digamos assim. Eu vou colocar dessa maneira para você entenda melhor. Né? E nessa reunião é colocado para o recém-desencarnado o que ele fez, o que ele conseguiu cumprir a missão dele ou não. Então é importante. Esse momento de pós-morte, muita gente tem como tristeza, como dor. É claro, confesso que até eu não consegui ainda me adaptar completamente à morte, embora dentro da Wicca, dentro da bruxaria, existe um culto de vida e morte, né? Existe um respeito, uma adoração muito grande para essas forças e para esses fenômenos naturais. E para mim é algo completamente difícil de entender, não é nem de aceitar, né? De entender o porquê que às vezes, em um momento tão bom, tão pleno das nossas vidas, nós temos o nosso fôlego ceifado, né? E isso faz com que a gente, olha os pontos positivos da morte, né? Faz com que a gente não perca tempo com coisas fúteis, faça com que a gente pare sempre para refletir sobre as nossas limitações, o quão fraco é esse plano, e que a gente sempre se lembre de que há algo maior, de que há uma existência suprema, que está disposta a cuidar de nós, que está disposta a nos revigorar, a nos dar uma vida eterna como a gente tanto almeja. Mas essa vida eterna vai ser de acordo com o que cada um busca, com a busca individual de cada um. Quem busca a evolução, quem busca o cumprimento da sua missão, lógico que vai ter um descanso após a tarefa cumprida. Agora, quem busca, quem não nada busca, vai ficar para trás, né? E essa pessoa tende a voltar mais e mais vezes em condições mais e mais precárias para poder aprender mesmo, né? Assim, para nós, o espírito, ele é simplesmente um molho de energia sem forma, sem sexo, é como se fosse uma faísca de luz. E ele se move através dos mundos de encarnados né, e desencarnados, e cada encarnação que ele vive, cada nova experiência que ele tem, ele alcança algum tipo de evolução. Essas pessoas que são muito livres, que são muito abertas a conhecimento e tudo mais, geralmente já passou por essa experiência anteriormente, né? Já as pessoas que não admitem determinadas coisas, determinadas situações da atualidade, da modalidade, que estejam aí na moda, essas pessoas possuem algum trauma, né, de vidas passadas, por isso elas não conseguem lidar. Por exemplo, as pessoas que possuem racismo, que possuem preconceito contra homossexuais, que possuem alguma forma de discriminar um outro membro da sociedade, né, estamos todos nós nas mesmas condições. Há algum esclarecimento aí para essa pessoa nessa vida, que tem que vir nessa vida. E ela traz com ela algum trauma, alguma má experiência, né, dentro deste assunto. Há ainda também uma crença de que a terra de verão ou o país de verão, os espíritos que não desejam renascer, eles tornam-se mentores de seres da própria família, de pessoas da própria família mesmo, né? Então é muito comum a gente ter dentro da bruxaria bruxos
ou magos que trazem mentores como avós, avós, espíritos da própria família que foi permitido vir para repassar o conhecimento sobre magia, os ensinamentos e tudo mais. Eles são chamados de ancestrais, aqueles que viveram em alguma época e hoje zelam pelos seus familiares. Isso é muito interessante, porque no Halloween, que é o acontecimento que nós vamos ter agora no próximo dia 31 de outubro, há um culto, há uma reflexão muito grande sobre essa ancestralidade. O Halloween é visto hoje pelos bruxos tanto como um momento de Samhain, né? O Samhain ele é visto tanto como um momento de reflexão sobre a morte, quanto também de conexão com os ancestrais e também o início de uma nova vida, de um novo ciclo. Por exemplo, assim como no calendário gregoriano nós temos o Ano Novo, do dia 31 ao dia 1º, né, do dia 31 de dezembro ao dia 1º de janeiro, nós temos o Ano Novo. Para nós, o dia 31 de outubro é o que marca esse momento de passagem de ciclo, de término e início de um ciclo. É o momento onde os mundos, os portais dos mundos espirituais estão abertos e nós podemos nos conectar com os nossos ancestrais, com entes queridos que já se foram, a curto ou a longo prazo. Então, esse culto que dentro da bruxaria tem aos ancestrais é algo muito forte e enraizado dentro de nós. Todo bruxo ele vem com a missão de dar continuidade do que ele começou, né? E hoje nós temos um grande número de bruxos, de pagãos se revelando, né, para o mundo, devido ao fato de que essas almas foram permitidas retornar agora, após o período da Inquisição. Então, nós tivemos vários momentos da história em que houveram planos espirituais de resgate de almas. Nós tivemos os momentos dos hippies, onde várias almas do umbral foram resgatadas. Nós tivemos o momento dos emos, né, onde várias almas também foram resgatadas, almas de soldados que muito mataram. Por isso, os emos têm uma tendência à melancolia e ao suicídio, né? Nós tivemos os momentos do momento da homossexualidade, em que está tudo muito aflorado, ou seja, pessoas que foram abusadas em outras vidas. É tudo muito relativo. Cada caso tem que ser estudado à parte, mas a gente pode generalizar por ser algo comum. Então, um estudo sobre a reencarnação, ele se baseia em algo muito mais profundo do que isso que eu estou passando aqui para vocês. Mas quem quiser aprofundar melhor, quem quiser conhecer melhor, pode fazer uma regressão para entender melhor sobre a sua vida atual. Eu recomendo que a regressão ela só é um bom caminho para te ajudar a evoluir, caso você já tenha uma noção do que você realmente tem para cumprir na sua vida. A regressão ela pode ser muito negativa em caso de pessoas que não conseguem separar o mundo físico do mundo real, o mundo físico do mundo irreal, do mundo espiritual. Por exemplo, a regressão ela pode ser algo muito negativo se você não conseguir separar o mundo espiritual do mundo material. Por exemplo, pessoas que fazem regressão e descobrem de repente que na última vida matou o seu próprio filho e que agora esse filho veio como irmão, são pessoas que ficam condicionadas a uma tristeza muito grande toda vez que olhar para esse irmão. Então é importante que você faça uma autoanálise de si mesmo, e nem todo mundo está pronto para saber